Amém. Glória a Deus, irmãos. Quem está feliz aqui com o Senhor? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Feche os seus olhos agora. E nesse momento, peça ao Senhor para que Ele fale ao seu coração. Queridos, às vezes o Senhor quer falar contigo de uma forma tão simples e nós buscamos formas tão complexas de tentar escutar a voz do Senhor. Então, nessa hora, fale, Senhor, fale ao meu coração. Pai querido, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente para receber do Senhor aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta noite. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, nós queremos ver o Senhor. Abra os nossos ouvidos porque queremos ouvir a Tua voz. Senhor, nós queremos Te sentir esta noite, sentir a Tua presença. Senhor, nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ti em obediência, Senhor, para, como filhos obedientes, receber a instrução do Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Podem se sentar, querido. Eu quero que você abra a palavra de Deus aí, lá em Lucas 17, no versículo 21. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Amém? Todos encontraram? Eu fui convidada pelo pastor Manuel para trazer a palavra hoje. Ele falou assim, fale sobre o reino. Amém? E é algo que tem queimado o meu coração. E a palavra diz lá em Lucas 17, 21, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? O reino de Deus está onde? O reino de Deus está dentro de nós. Amém, queridos? Eu acho que vocês não entenderam, porque se vocês tivessem entendido, vocês estavam jogando essas cadeiras para cima. Vamos repetir comigo? O reino de Deus está dentro de nós, está dentro de mim, está dentro de você. Querido, e a prova que eu tenho de que você ainda não entendeu isso é que você não saiu pulando, gritando, jogando essas cadeiras para cima. Porque no dia que você entender a profundidade desta palavra, você nunca mais viverá da mesma forma. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A sua casa nunca mais será a mesma, sua família, seu trabalho nunca mais será o mesmo, querido. Porque você entendeu uma palavra, que o reino está dentro. E sabe por que nós não entendemos? E eu vou te falar que 99% dos cristãos na face da terra não sabem o que é isso. E vivem uma vida, querido, uma vida infeliz. Uma vida miserável. Uma vida sofrendo, sem necessidade, porque, claro, os sofrimentos são necessários na nossa vida. Nós precisamos passar por eles, mas às vezes a gente passa por um sofrimento que a gente não precisava estar passando, e a gente passa somente pela falta do entendimento. E outro dia, nós temos ali na célula falado muito sobre isso, tenho falado muito. E o Senhor um dia ministrou ao meu coração e falou assim, minha filha, busque mais, porque quanto mais você buscar, mais eu vou te entregar. Quanto mais você buscar, mais eu vou te entregar. Quanto mais você bater, mais a porta vai se abrir. Busque. E eu comecei a buscar.
incessantemente, o Senhor começou a abrir muitos leques para mim, o Senhor começou a clarear essa palavra, e a gente tem discutido muito isso ali na célula, e a gente tem crescido muito nesse entendimento. E é tão interessante que um dia eu perguntei para eles lá, e se eu perguntasse para cada um aqui individualmente, cada um teria uma resposta diferente. E eu perguntei lá na célula, o que é reino? Antes da gente falar qualquer coisa, o que é? O que é reino de Deus? Quando a gente fala reino de Deus, o que passa na sua cabeça? E daí uns falaram lá, reino de Deus é o lugar onde a gente vai morar, é a eternidade onde a gente vai morar. Aí o outro falou, reino de Deus são as nossas obras aqui na terra, é a gente trabalhar para Deus, é a gente fazer algo para Deus. E o outro já falou, não, o reino de Deus é algo, nem me lembro, enfim, reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo. Todo mundo falou isso, eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um vai falar a sua visão, o seu entendimento sobre o reino, mas poucos vão falar o que é o reino. Até que um abençoado falou assim, reino é governo. Eu falei, pronto, é isso. Querido, reino, por que a gente padece na terra? Porque você vive esperando o dia que o Senhor vai voltar para o seu sofrimento acabar, para que as coisas aconteçam. Enquanto o reino está dentro de nós e nós temos que viver esse reino hoje. A gente não tem que esperar esse reino vir na volta de Cristo. Nós temos o reino dentro de nós. E o que é o reino? Governo. Nós temos esse governo dentro de nós. E sabe onde é que nós erramos? Onde é que nós pecamos? É que as pessoas confundem reino com salvação. O evangelho ele é dividido em dois aspectos. Um evangelho da salvação, esse evangelho é o evangelho da graça. Esse é aquele evangelho que a pastora Márcia trouxe domingo passado de uma forma extraordinária sobre as nossas vidas, sobre a graça. O evangelho do reino é o evangelho da graça, é o evangelho da salvação. É aquele evangelho onde você fala para alguém, você precisa aceitar a Cristo. E a partir desse aceite, você está salvo. A sua vida vai ser transformada a partir desse momento. A sua caminhada vai ser outra a partir desse momento. E o nosso erro é acreditar que a salvação é o ponto final da nossa jornada com Deus. E a salvação ela é só o começo da nossa caminhada com Deus. Muitas pessoas acham que eu já estou bem, porque eu venho à igreja, porque eu fui salvo, porque eu oro pela minha família, porque minha família pede para eu orar quando estão passando por algum problema. Pronto. Mas não, querido. Tem muito mais. A salvação foi só o primeiro passo que você deu numa jornada. A salvação não é o fim. E aí a gente vai para o segundo aspecto do reino, para o segundo aspecto do evangelho, que é o evangelho do reino. Então, entendam, existe o evangelho da salvação, que é o evangelho da graça. É aquele que você não precisa fazer nada, que Jesus já fez por você. É de graça. Ele sofreu por você, Ele morreu por você, Ele deu a vida por você. E hoje você tem a salvação, e você tem essa possibilidade de uma vida eterna com o Senhor, graças à graça. Só que muito além da graça, existe um reino, existe um governo, e esse reino você precisa viver na terra. Entenda, a salvação não vai garantir que você viva o reino de Deus. A salvação é apenas o primeiro passo, é o pontapé inicial. A salvação não garante que você viva em governo na terra. A salvação não garante. É claro que para você viver esse reino, você precisa ser salvo. Mas ser salvo não garante que você vai viver esse reino. Porque muitas vezes você se acomoda. E um lugar que a gente não pode estar, queridos, é num lugar de conformismo. Hoje o Senhor passou o dia inteiro ministrando ao meu coração. A pastora Márcia foi ontem lá em casa, ela me deixou um pepino na mão para resolver.
Tinha um quebra-cabeça de 750 peças, que eu nunca tive coragem de abrir aquele negócio, porque eu sabia que ia dar trabalho. Aí ela chegou ontem e falou assim, para o Arthur, tem um quebra-cabeça aí para a gente montar? Aí nós pegamos o quebra-cabeça. E ela inventou de montar aquilo, mas eu sabia que ela só ia espalhar as peças, porque não ia dar tempo dela montar, né? Quem é que monta um quebra-cabeça de 750 peças assim? Né? Eu não tenho essa... Pode falar a verdade, eu vou confessar que eu acho que eu nunca montei um quebra-cabeça. Eu não me recordo se eu já montei algum na vida. Aí aconteceu bem o que eu estava imaginando, né? Ela começou a montar, ela e a Bel montaram lá as bordinhas e deixaram o pepino lá para nós. E eu falei, eu tenho duas opções, ou juntar essas peças tudo dentro do saco e guardar, ou encarar e fazer. Aí eu falei, vou encarar, vamos ver o que vai dar. Aí começamos, ontem, depois que vocês foram embora, começamos a montar. Gente, aquilo foi me dando uma aflição, e eu queria parar de fazer aquilo. Eu não aguentava mais, não achava peça, e o Senhor falava para mim, não desista. Não desista. Porque, sabe qual é o nosso problema? É querer fugir das dificuldades. Eu falava, meu Deus, que eu vou perder meu tempo nesse negócio aqui. Ele falava, não desista. Ame as dificuldades. Aprenda a amar as dificuldades. Enfrente as dificuldades. Não desista. Busque as dificuldades, porque é aí que você cresce. Eu falava, mas Senhor, o que um quebra-cabeça vai mudar na minha vida? E ele falava, não é pelo quebra-cabeça, eu quero te treinar para não desistir. E o Senhor falava, e tinha hora que eu olhava para aquelas peças, e ficava ali, às vezes, meia hora e não achava uma peça. Eu falava, não, Deus, está errado, esse negócio está faltando peça, não está errado, está errado. Aí eu saía, parava um pouco, levantava, tomava uma água, eu falava com o Arthur, voltava. Quando eu voltava, achava 3, 4 peças assim, e já montava. Aí Deus falava, viu? Não desista. Aí, de repente, vem o Gilberto e também vai, mexe, e monta um, e monta outro, e, de repente, ele fala, não, isso aqui está difícil demais, não, isso aqui não dá. E hoje eu falava para ele, não desista, porque Deus está falando para mim, não desista, eu estou te treinando. E quando você ficar boa em montar o quebra-cabeça de 750 peças, você vai montar um de 1.000, e depois um de 1.500, e depois um de 5.000, mas não desista. E eu falava para o Gilberto hoje, não desiste. E aí ele... mais esperto que eu, mais tecnológico que eu, ligou a IA e começou. Eu preciso montar esse quebra-cabeça nessa peça aqui do dinossauro. O que eu faço? Aí ele fazia assim, mostrava todas as peças para a IA, daí a IA falava para ele, eu acho que aquela peça, não sei o quê, bababá, e tentou e não deu certo a IA. Conseguiu fazer alguma com a IA? Uma só. Conseguiu uma só. E ele falava para a IA, falava assim, você não está me ajudando em nada? E ela falava, sinto muito, gostaria de ajudá-lo mais. Irmãos, e o Senhor falava, não desista, tem solução. E eu falava, não tem solução, Senhor, isso aqui é impossível. Não tem como achar essa peça desse quebra-cabeça, desse pedaço. Não tem, já olhei tudo, não tem. De repente, a peça aparecia na minha cara. Eu ia lá e montava, e Deus falava, viu que tem solução? Depende do ângulo que você olha. Às vezes, a gente tinha colocado assim na mesa, aí eu ia para o outro lado da mesa para olhar o quebra-cabeça de cabeça para baixo, e eu encontrava peça, e conseguia encaixar as peças. E ele falava, não desiste. No resumo da ópera, nós já montamos mais da metade. Está lá, eu ia tirar a foto para te mandar. Já montamos mais da metade do quebra-cabeça. Nós 3. O Arthur fica com mais preguiça, mas quando ele vai, ele acha as pecinhas e vai montando. Isso é governo. Eu preciso tomar governo das situações. E não desistir é você tomar governo. E o Senhor te chamou para não desistir. O Senhor te chamou para tomar governo das situações. Foi para isso, querido, foi para isso que Ele te fez, e mais ainda, foi para isso que Ele te salvou.
nós erramos também quando nós achamos, para que Deus me salvou? Porque Ele salvou uma turminha aqui, que Ele ama, que Ele gosta, para morar com Ele lá no céu. Para isso que Ele me salvou. A gente começa errando porque nós não vamos para o céu. Você sabia disso? Quem sabia que não vai para o céu? Ninguém. A Lu sabe, porque ela é minha discípula. Nós não vamos para o céu santo. Sabia disso? O novo céu e a nova terra será na terra. O Senhor não fez o céu para o homem morar, senão Ele tinha feito Adão lá no céu. O Senhor fez Adão na terra. E depois disse, os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vai ser o céu que vai descer, não vai ser a terra que vai subir, ou você que vai subir. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor nessa terra. Nós precisamos entender que a salvação não é para um grupinho preferido do Senhor ir lá para o céu morar com Ele. Não. Eu tenho que entender que a salvação foi para eu reinar na terra. E eu tenho que reinar desde hoje, porque eu vou reinar eternamente com Ele. Agora, se eu vivo uma vida miserável, de coitadinha, de humilhação, e tantos problemas e tantas dificuldades, e me acostumo com isso e quero viver aqui no conforto, como eu vou reinar com Cristo? Eu não preciso esperar a eternidade chegar. Jesus voltar para eu reinar, eu posso reinar hoje. O Senhor nos deu autoridade. Então, o que é reino? Reino é governo. Você precisa entender, e é interessante lá em Gênesis, que você vai ver que quando Deus fez o homem, imediatamente Deus deu ao homem 3 coisas. Primeira coisa, Ele deu ao homem a imagem. Certo? O que é a imagem? A imagem a essência, é a característica. Outro dia a gente estava também nessa discussão lá na célula. O que é a imagem? A gente é parecido fisicamente com Deus? O que é essa imagem? A imagem ela é a representação da essência. É o DNA. Sabe quando o seu filho, ele carrega o seu DNA e você fala assim, nossa, ele age igual eu. Nossa, ele é estressado igual eu. Ou não, ele é paciente. É paciencioso, como uns dizem. Nossa, ele é tranquilo. Dorme bem igual eu. O meu filho não gosta de dormir igual eu. Sabe? Ele é assim. Lá na família do meu sogro e da minha sogra, eles falam assim, o Gilson tem a aparência da mãe. O Gilberto tem a aparência do pai, mas a personalidade do Gilson é mais do pai e do Gilberto é mais da mãe. Por quê? Porque a personalidade está no DNA. Nós carregamos aqui o DNA. Se você for olhar para o teu filho, tem coisa que você nunca ensinou para ele. E ele faz, porque está no seu DNA, está no DNA dele. Então, o que é a imagem? É a representação da essência. É a representação de quem ele é, daquilo que está dentro. Quando você pensar em imagem, você pense no DNA. E depois da imagem, ele deu o quê? A semelhança. A imagem fala mais do interior, daquilo que é a essência interior. A semelhança fala mais do exterior. Então, o que é a semelhança? Representa autoridade. Assim como, quando a gente vai para Curitiba, aqui, ali em frente ao Santa Mônica, sempre tem um carro da Polícia Federal parado ali. Quem já viu? Eu já fui multada ali, inclusive. Você passa, você está lá a 100 km/h. Você vê o carro da Polícia Federal, você pisa no freio com tudo. Vai todo mundo para frente. Por quê? Porque a autoridade, você sabe que você vai levar uma multa? Agora, se tiver eu com o meu carrinho parado lá, você vai passar, no máximo, você vai dar um tchau para mim, vai nem perguntar se eu estou precisando de uma carona. Vai nem querer saber.
se eu preciso de carona, se o carro está quebrado ou não. Por quê? Porque eu não tenho essa autoridade. Então, quando Deus deu ao homem a imagem, Ele colocou dentro do homem a sua própria essência. Quando Ele deu ao homem a sua semelhança, Ele estava dando ao homem a sua autoridade. Então, no mundo espiritual, nós somos conhecidos. Nós carregamos essa autoridade. E a terceira coisa, imediatamente, que o Senhor deu ao homem, imagem, semelhança, domínio. Foi a terceira coisa que o Senhor deu ao homem, o domínio. E sabe o que é domínio? Domínio vem do original grego, da palavra radá, que significa reino. Deus criou o homem e deu a ele a sua essência, a sua autoridade e o reino. Querido, isso é muito forte. Para que Deus fez o homem? Para reinar. Para que Deus criou você? E às vezes a gente fica correndo atrás do rabo, com tantos problemas, com tantos embaraços e achando dificuldade em tanta coisa, simplesmente porque a gente não entendeu ainda que viemos a essa terra para reinar, para dominar, para ter governo. E às vezes eu não sei vocês, mas eu já me perguntei muitas vezes, Senhor, mas o Senhor não precisa do homem para ser Deus. Por que o Senhor quis criar? Por que o Senhor quis ter essa dor de cabeça? Criar esse tanto de problema ambulante na face da terra? E o Senhor veio ministrando ao meu coração. Deus é um rei. E a Bíblia diz que Ele reina de eternidade a eternidade. O Senhor reina da eternidade passada à eternidade futura. Ele sempre foi rei. E quando a gente vê aqueles reinados lá no Antigo Testamento e tanta matança, e você fala, meu Deus, por que tanta matança? Porque o objetivo de um rei sempre foi ampliar o seu território, ampliar o seu domínio. Sempre foi esse desejo do rei. Quanto maior o seu território, mais forte ele se mostra, mais poderoso ele se mostra. Por isso que a gente vê tanta guerra na Bíblia e até hoje, porque as guerras de hoje ou são por território ou são guerras por poder. Que também, se a gente for olhar, o objetivo de aumentar o território é aumentar o seu poder. Então, o objetivo das guerras seguem-se até hoje. Quando a gente via Davi matando, Davi foi assim o rei que mais matou gente na Bíblia. E a gente vê, meu Deus, mas por que tão sanguinário? Porque ele estava expandindo o seu território. E Deus não é diferente, querido. Deus é soberano. E assim como Ele já é rei, já reina desde a eternidade, Ele desejou para si expandir o seu reino. A terra é uma expansão do reino de Deus. Agora, veja que dilema, e aqui eu quero que você preste bem atenção, porque senão você não vai entender. Olha que coisa. Deus é Espírito. E Ele é o Rei dos reis. Ele reina soberano sobre todas as coisas. Mas Ele é Espírito. E um dos princípios que regem o mundo espiritual é que um espírito ele não pode interagir na terra se não for por meio de um corpo. Não tem como Deus descer, colocar um trono aqui e falar, eu sou rei agora. Não, não tem como. Ele não pode interagir na terra, a não ser que seja por meio de um corpo. Então, como que o Senhor expandiu o seu território, trouxe o seu reino que é invisível? Olha o dilema. Eu tenho um reino invisível e eu quero expandir o meu reino para uma terra física visível. O que Ele fez? Ele fez um boneco de barro, soprou dentro desse boneco um espírito de vida, colocou dentro desse boneco o próprio espírito dele, e esse boneco se tornou uma alma vivente.
Então, esse boneco, a partir de agora, tem um espírito que carrega dentro dele a vida de Deus, o espírito do próprio Deus. Tem uma alma e tem um corpo, que a pastora Márcia mostrou aqui domingo passado. Ele tem um espírito que carrega o espírito de Deus, tem uma alma e tem o corpo. Sabe o que isso significa? Que agora Deus pode reinar na terra. Porque agora ele fez um homem e ele colocou dentro do homem a vida dele. Você consegue entender? Amém? Ou não estou falando grego? Amém? Deus cria o homem, coloca seu próprio espírito nesse homem e agora ele fala, vai lá e governa a terra por mim. Aí ele fala assim, Adão, eu quero que você pegue o governo que eu estabeleci no céu e traga para a terra. Eu quero que você faça acontecer aquilo que acontece no céu, aqui na terra. Agora você tem o reino, mas esse reino precisa estar de acordo com aquilo que acontece no céu. Amém? Então o Senhor reina através do homem, mas através do homem ele estabelece o seu reino celestial. Até aqui vocês entenderam? Mas aí teve um problema. Qual foi o problema? O problema foi a Eva, né? O Senhor falou então para Adão, vai, filho, governa a terra. Faça acontecer minha vontade na terra. Traga o governo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo no céu é o que você precisa trazer para a terra. E aí o homem caiu. Que a gente viu a Júlia caindo aqui domingo passado. Né? O espírito do homem, então, morreu, ele caiu. Então, a partir desse momento, aquela alma desgovernada passou a governar o homem. E, consequentemente, essa alma desgovernada passou a governar a terra. E aí o pecado começou a se agravar e se alastrar na terra. Você pode ver que o pecado ele veio gradativo. Primeiro, Caim matou Abel. Primeiro foi um assassinato. Depois começou a vir a poligamia, que foi Lameque, descendente de Caim. Aí, depois da poligamia, já veio assassinato, já veio poligamia. Aí começou a perversidade, a violência, ao ponto do Senhor falar assim, me arrependi de ter criado o homem, vou destruir tudo com água. E mandou o dilúvio. Então, o pecado ele entrou e ele foi crescendo de forma gradativa, a ponto de destruir a terra. E daí aí você pega essa linha de raciocínio e fala, tá, então aquele plano original de Deus, que era expandir o seu governo na terra, morreu. Porque agora o homem está se autogovernando e se governando a terra da pior forma possível. Acontece, querido, que o Senhor sempre tem um plano B, porque Ele sabe que nós vamos errar. E antes que a gente erre, antes que você caia, antes que você erre, antes que você peque, o Senhor já preparou o seu perdão. Antes que você se envolva em tantas situações, em tantos problemas da sua vida, o Senhor já havia preparado a solução para você resolver o problema que você se enfiou. Ele já tem, de forma antecipada, a solução para os teus problemas, a solução para os teus dilemas. E ele já tinha uma solução para toda essa confusão que o homem criou na terra. E essa solução se chama o quê? Aleluia! Ninguém vai falar nada. Amém, Eduardo? Nós ensaiamos bem, hein? Glória a Deus. Querido, ele já tinha Cristo. Desde antes da fundação do mundo, a terra nem existia e ele já sabia que o homem ia cair, que ia pecar, que ia governar por um governo próprio, e ele já trouxe a solução que foi Cristo. Aleluia! Cristo é a nossa solução. Então, Cristo veio. E lá em João diz assim, lá em 1 João diz assim, que
A palavra, o verbo, se fez carne. O que é a palavra? Cristo. Mas o que é uma palavra? A palavra é a expressão de um pensamento. Palavra expressa um pensamento. Tem gente que fala, nossa, falei sem pensar. Mentira, esse pensamento existia nem que estivesse no seu subconsciente. Mas você não falou porque não passou na sua cabeça, você falou porque passou, em algum momento. A palavra é simplesmente a expressão de um pensamento. Cristo é simplesmente a expressão dos pensamentos de Deus. Cristo é o próprio pensamento, é a própria mente de Deus andando sobre a terra. E sabe o que Cristo, na sua sabedoria, fez? Quando ele veio ao mundo, o homem já tinha perdido o reino. Tinha ou não tinha lá atrás? Vocês entenderam que o homem perdeu, não tem mais reino. Amém? O homem está governando por conta própria. Não tem mais reino. Aí vem Jesus, falando, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia! Chegou o reino de Deus de volta para o homem. O Senhor trouxe de volta. O Senhor estabeleceu de volta o reino para o homem. Querido, vou te falar uma coisa. O diabo não está preocupado só com a sua salvação. O diabo não está preocupado que você venha para a igreja. Agora, o diabo se arrepia quando você entende o que é reino. Porque o diabo não quer que você entenda o que é reino. E Jesus, que é a própria mente de Deus andando sobre a terra, a única coisa que Jesus falou na face da terra foi sobre o reino. Jesus não pregou sobre cura. Jesus não pregou sobre salvação, sobre libertação. Jesus não pregou sobre prosperidade. Jesus não pregou sobre uma nova vida, sobre nascer de novo, sabia? Ali foi um pedaço de uma conversa que ele teve. Mas ele não pregou sobre isso. Sabe o que Jesus pregou? Bem-aventurados os mansos e humildes de coração, porque deles são o reino de Deus. Deus mandou, então, o semeador. Deus mandou um semeador para semear o quê? O reino no coração do homem. Porque se o homem não entender o que é o reino, ele vai viver uma vida frustrada, mendigando nessa terra. E quando eu falo mendigando, não é literalmente você lá na rua mendigando, mas mendigando sentimentos, mendigando por pessoas, por atenção. O Senhor veio, e a primeira parábola que ele trouxe foi a parábola do semeador, e ele falou assim, o semeador saiu a semear, e ele jogou as sementes. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em terreno pedregoso, outras caíram nos espinhos, e algumas caíram na terra boa. E depois ele explicou que essa semente é a palavra do reino. Não é a palavra da salvação. É a palavra do reino, do governo. Ele trouxe essa primeira parábola sobre o reino, para você receber essa palavra na boa terra do seu coração. O diabo não está nem aí se você ouve a palavra da salvação e aceita essa palavra. Mas ele tenta tirar de você a semente da palavra do reino que você escuta. Então, querido, aprenda a governar. Porque Jesus devolveu a você a autoridade de governar sobre a terra. E veja, reino é governo. Onde Deus governa, Ele reina. Agora, onde a sua alma caída continua governando, quem é que reina? Você.
Se na sua vida quem tem governado são as suas vontades, se na sua vida quem tem mandado é a sua alma, você não entendeu nada sobre o reino de Deus. Você não entendeu nada do poder e da autoridade que você carrega dentro de você. Querido, você é uma bomba atômica. Você precisa falar e ordenar e as coisas vão acontecer. E eu comecei a entender, sabe por que Jesus não pregou sobre essas coisas? Jesus não pregou sobre cura, mas fazia cura. Ele não pregou sobre milagre, mas fazia milagre. Jesus não pregou sobre nada disso. Mas por que acontecia? Porque para o cidadão do reino essas coisas são naturais. É natural você viver uma vida de milagre. É natural você viver um casamento próspero. É natural seus filhos serem bênçãos. É natural você prosperar financeiramente, você ser uma bênção no seu emprego. Você ter uma empresa que prospera, isso é natural para quem vive o reino. Você não precisa vir para a igreja fazer campanha para conseguir ter um casamento abençoado, para o Senhor restaurar o seu casamento. Mas você tem a autoridade de declarar sobre ele e trazer a vontade do céu para o seu casamento. Veja que Jesus falou sobre o reino. Ele só falou sobre reino. Ele só falou sobre reino. E ele falou assim, quando você orar, ore assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu. O reino está dentro de você. Você agora tem a responsabilidade de trazer o céu para a terra, no sentido de trazer o governo de Deus e estabelecer esse governo na terra, de fazer acontecer na terra a vontade do Senhor que está acontecendo neste momento no céu. Amém? É responsabilidade sua. Qual é o desejo do Senhor nesse momento? O que está acontecendo no céu nesse momento? É isso que eu vou declarar e é isso que vai acontecer na minha vida agora. É isso que vai acontecer na minha cidade, na minha igreja, no meu trabalho. Eu sou responsável por trazer esse reino, por trazer a vontade do Senhor para essa terra. Amém? Querido, você é responsável por isso. Amém? Você é responsável. Onde Deus governa, Ele reina. Onde você reina, você governa. Então, tira o governo das suas mãos. O problema é que nós recebemos o reino, mas nós não ativamos esse reino dentro de nós. Uma vez que eu não ativo esse reino, eu fico vivendo igual uma criança na mamadeira, na fé, com 30 anos de crente. Eu vivo uma vida de coitadinho, de meu Deus do céu, de mimimi, de tadinho de mim, de ninguém me dá atenção, porque ninguém fala comigo, porque o irmão me fez isso, porque... Chega! Não dá mais para viver assim. Você é um cidadão do reino. Como é que você vai reinar com Cristo? Porque a Bíblia diz que nós vamos reinar literalmente com Ele na terra. Ele nos levantou para sermos reis e sacerdotes e nós vamos reinar. Agora, como é que eu vou reinar sobre nações nessa terra se hoje eu fico de mimimi? Se hoje eu fico dodóizinha por qualquer coisa? Se hoje eu fico de cara feia por qualquer coisa? Como é que eu vou reinar? Se eu não tenho maturidade hoje nem para fazer aquilo, nem para vir para a igreja, sei lá, limpar o chão. Não consigo. Gente, nós precisamos tomar o governo. Precisamos tomar o governo. Muitos não estão vivendo o governo de Deus na terra, porque não conseguem abrir mão do seu próprio governo. Não conseguem abrir mão do governo da sua alma.
não consegue abrir mão das suas vontades, não consegue, às vezes, se controlar na frente de um prato de comida, não consegue ter governo em nada, não consegue ter governo naquilo que assiste, não consegue ter governo no trabalho, não consegue ter governo. Você não consegue viver o governo do céu, porque você não consegue abrir mão daquilo que te separa do céu. Você precisa abrir mão daquilo que está te separando dos céus, para que o governo celestial se estabeleça. Para de olhar para você mesmo, de olhar para o seu umbigo, de olhar para as suas necessidades. Porque as suas necessidades, elas serão atendidas quando você fizer a vontade do seu rei. Amém? E é tão interessante, queridos, que o Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal. E quando existia lá a província, Portugal, por exemplo, Inglaterra, que também era província, quando essa província vinha se instalar em uma colônia, quando foi o caso de Portugal, que veio e se instalou no Brasil, ele se instalou no Brasil, estabeleceu a sua cultura no Brasil. Hoje, a nossa cultura é totalmente herdada de Portugal. A nossa comida, os nossos temperos, a nossa arte, o nosso folclore, as festas, a festa junina, o catolicismo, herdado de onde? De Portugal. Os portugueses chegaram, expulsaram os índios e fizeram a festa. E hoje, nós herdamos tudo isso. Quando um país coloniza um outro país, que foi o nosso caso, esse país estabelece a cultura, a arte, a economia, a religião, a língua daquele país. Hoje nós falamos a língua portuguesa porque nós somos colonizados por Portugal. No reino dos céus não é diferente. O reino dos céus, que é a nossa província, ele estabeleceu em nós a sua cultura, a sua arte, a sua língua. Nós temos uma língua própria, a língua do reino, que são as línguas estranhas. Nós temos a nossa língua própria. Nós temos a nossa cultura própria. Por isso que a gente parece, muitas vezes, uns ETs aqui, porque a gente não fala sobre muitos assuntos, porque a gente não concorda com muitos assuntos, que para o mundo inteiro isso é natural, isso é normal. A gente acaba sendo taxado muitas vezes, mas é porque não é a nossa cultura. Agora, você precisa entender que, sim, você foi colonizado, você tem uma cultura que veio da cultura celestial, o reino celestial. E o mais interessante é que aquela província, aquele país, precisava estabelecer na colônia um governador, porque esse governador precisava manter a ordem e garantir que a vontade da província fosse feita na colônia, senão virava festa. Imagina você colonizar e falar, esse país aqui é meu, mas não deixa ninguém lá, o que vai acontecer? Vai virar festa, né? Chega lá, tá, o que é isso? O que os índios fizeram aqui? Estão fazendo festa aqui no meu terreno? Então, precisa ter um governador para colocar ordem na bagunça. Precisa ter um governador para falar assim, epa, isso aqui você não faz, isso aqui está proibido, isso aqui você pode fazer, isso aqui você deve fazer. E nós temos um governador, que é o Espírito Santo que mora dentro de nós. O Senhor estabeleceu em nós, e Ele diz assim, não se preocupe. Não se preocupa, Gilberto, não se preocupa, Rosineide. Não se preocupa, William, não se preocupa. Porque para te ajudar nesse reino, eu vou mandar um governador. É Ele que vai te governar. É Ele que vai falar para você o que está certo, o que está errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. É Ele que vai te iluminar.
É Ele que vai te direcionar para que você possa saber onde caminhar, para que você possa estabelecer a cultura, para que você possa viver essa vontade do reino. É Ele que vai falar: ei, isso aí está errado. Sabe aquela sensação de que eu estou fazendo algo errado? Não é coisa da sua cabeça, é o seu governador. É Ele que está aí dentro falando: ei, está errado? Você não pode fazer isso. Está errado, faz diferente. Então o Espírito Santo vem para te convencer do pecado, para te convencer dos seus caminhos errados, para trazer justiça. E a forma como você vai governar a sua vida a partir de hoje, querido, é buscando a fonte, é buscando a direção desse governador, é buscando a direção, é buscando a orientação do Senhor. Senhor, qual é a tua vontade para esta situação da minha vida? Senhor, no céu está acontecendo algo sobre o meu casamento, e no céu não vai acontecer coisa ruim. Eu preciso pegar o que está acontecendo nos céus para o meu casamento e trazer essa realidade para a terra. Eu preciso fazer isso. Eu preciso pegar aquilo que está acontecendo nos céus, nesse exato momento, a respeito do meu trabalho, a respeito dos meus filhos. Eu preciso pegar exatamente isso que está acontecendo e trazer para que isso aconteça aqui no mundo físico, onde eu governo, onde eu reino. Eu governo a partir do governo do Espírito. Eu preciso fazer isso, é por isso a oração. Seja feita a tua vontade na terra, seja feita a tua vontade no meu casamento, seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos, seja feita a tua vontade na minha empresa, no meu emprego, na minha igreja, assim como ela está acontecendo agora no céu. No céu não há nenhum indício de escassez, nenhum. Nos céus você não vai ter escassez no seu casamento, com seus filhos, na vida dos seus filhos, no seu emprego, no seu ministério. Nos céus você já é próspero em tudo. Você precisa agora estabelecer isso, trazer essa realidade do céu. Amém? Qual é a maior prova de sucesso de um rei? A maior prova de que um rei é bem-sucedido no seu reinado, olha que interessante, é o bem-estar da sua população. A maior prova de que um rei está governando bem é não ter escassez na sua população. É falar assim: esta nação tem acesso a uma educação de qualidade, a saúde de qualidade. Essa nação tem segurança, a segurança pública é excelente, essa nação prospera, essa nação é uma bênção em todos os sentidos. É isso que indica se um rei vai bem ou não. Porque se for um reino meia boca, a população sofre, o povo passa fome. Lá em Provérbios 9:22 diz: quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, olha só que interessante isso aqui, vocês vão pegar e vocês não vão esquecer nunca mais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus quer que você prospere em tudo. E não é por amor a você, mas é por amor ao nome dEle. Tudo que Ele faz é por amor ao nome dEle. Isso está lá na Bíblia. Não tá abrindo a Bíblia ali, mas vamos abrir bem rapidinho. Isaías 48:11. Bem rapidinho. Anotem, gente, anotem. Isso aqui é muito importante para vocês terem em mente. O Senhor deseja, a vontade do Senhor é que você prospere por amor ao nome dEle, para que o reinado dEle vá bem. Como prova de que Ele é um Deus excelente, Ele precisa que você vá bem.
Isaías 48:11 diz, por amor de mim mesmo. E ele repete, por amor de mim mesmo farei isso. Pois como meu nome deveria ser profanado, e eu não darei minha glória a outro. Por amor a mim mesmo, eu não vou deixar o meu nome ser profanado. Eu não vou deixar o meu reino ser profanado. Lá em Salmo 106 também, se vocês quiserem abrir rapidamente, vão marcando aí quem está anotando. Esse primeiro foi Isaías 48:11. Salmo 106, versículo 8. Diz assim, Salmos, não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. E o último que a gente vai ler, 1 Samuel 12, 22. 1 Samuel 12, 22. Diz assim, Deus, o Senhor, pela honra de quê? Vamos, irmãos, vocês não acharam? Deus, o Senhor, pela honra do seu grande nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Amém? Queridos, olha que mistério. Sabe quando você compra um aparelho eletrônico que vem lá vem o manual de instruções, falando como ele funciona, quais são os itens daquele equipamento, blá, blá, blá. Aí, lá no final, tem a garantia. A garantia diz assim, vou falar aleatoriamente aqui, se esse equipamento der problema nos próximos 90 dias, você terá o direito de ser ressarcido pela empresa. Aí você fala, nossa, que empresa boazinha, como a Electrolux é boazinha. Como a Samsung é boazinha, olha só, eu posso usar. Se em 90 dias der algum problema, eu tenho direito à garantia, eles vão me dar outro. Não é por amor a você, é por amor ao nome dele. Ele está falando assim, eu te garanto que o meu produto é tão bom, que se você comprar e der algum problema, em 90 dias você pode devolver, que eu vou te ressarcir. Ele está falando, eu confio no meu nome. É por amor ao meu nome, se caso um ou outro, que acontece, né? Um ou outro der problema, eu vou lá e ressarço. É a minha garantia. O Senhor garante a sua vida. O Senhor garante a sua prosperidade em todas as áreas, por amor ao nome dEle. Por amor ao nome dEle, Ele garante que você vai ter sucesso em tudo. Por isso, queridos, a partir dessa palavra, você precisa entender, os milagres, a partir de hoje, eles precisam ser naturais na sua vida. Os milagres não devem ser, na vida de um cristão, algo extraordinário. Tem que ser algo natural. Eu preciso aprender a trazer a vontade de Deus para a terra, para a minha vida, e isso precisa ser natural. Amém? Você precisa entender que você carrega dentro de si o governador, o Espírito Santo. E você precisa, através da ajuda dele, trazer a vontade do céu para a terra. E para a gente encerrar, querido, ainda falando lá daquele tempo lá da colonização, o tempo, inclusive, em que Jesus esteve na terra, quando Israel era colonizado por Roma, né, era dominado por Roma, existiam as pessoas que estavam ali em Israel para estabelecer o governo de Roma. De novo, se deixasse Israel de qualquer jeito lá, ia virar festa. Então, Roma precisava ter os seus representantes ali. E esses representantes da província, esses representantes, eles tinham o papel de tomar as decisões corretas. É como se fosse um agrupamento de pessoas que tomavam decisões em favor da nação de origem. Olha, está acontecendo esse problema aqui em Roma, como a gente vai resolver? Vamos sentar e vamos conversar e vamos resolver. Sabe como que era o nome desse grupo de pessoas? Eclésia. Igreja. Igreja.
Quando Jesus deu a chave da igreja para Pedro, Jesus foi o primeiro que falou sobre igreja. E ele trouxe esse nome porque era familiar esse nome. Eles sabiam que a igreja, a eclésia, era aquele grupo de pessoas que tomavam decisões em nome do reino, em prol do reino. E ele falou: vocês são igreja. Vocês são o meu corpo, que estarão aqui na terra, governando através de mim, através do governador. Vocês são a igreja que vão garantir que a vontade do céu se estabeleça na terra. Vocês serão os responsáveis por trazer o céu, por trazer a vontade dos céus, por trazer aquilo que está acontecendo no céu para a terra. Amém, querido? E para isso, o Senhor, Ele nunca vai entregar um reino para um filho imaturo. Por isso, o Senhor nos chama imediatamente ao amadurecimento. Você tem uma herança, você tem uma terra para tomar posse, você tem um reino, mas você precisa amadurecer. O Senhor não entrega o seu reino para filhos imaturos. E como é que a gente amadurece? Através das dificuldades, através das tribulações. Querido, não tem outra forma de amadurecer. Não tem. As frutas amadurecem no pé por ação do sol. As mangas amadurecem no pé por ação do sol. E você pode ver que as frutas que ficam mais para fora das folhas, elas amadurecem primeiro do que aquelas que ficam mais escondidas ali entre as folhas, né? Aquelas amadurecem primeiro por quê? Porque elas tiveram mais ação do sol. Elas sofreram mais a ação do sol. Por isso que elas amadureceram primeiro. E sabe quem que Jesus vai arrebatar? Aqueles que amadureceram primeiro. Porque aqueles que não amadureceram, queridos, vai ter que amadurecer na tribulação da terra. Pare de fugir dos problemas, das tribulações. E o Senhor hoje, nessa história que eu contei do quebra-cabeça, o Senhor ministrava, falava: filha, passe a amar as dificuldades. Passe a amar as tribulações, não queira fugir delas. A nossa alma caída quer fugir o tempo todo. Eu só quero estar aqui porque aqui não tem problema. Eu só vou me relacionar porque aqui eu estou vendo que é de confiança. Eu só vou estar aqui porque aqui eu vejo que eu vou ficar bem, que vão me amar, que não vão falar de mim. Eu só vou assumir essa responsabilidade porque eu sei que é fácil, eu dou conta, eu consigo. É confortável para mim. E o Senhor fala: filha, não caia nesse erro. Para de buscar aquilo que é confortável. Eu preciso que você amadureça para você subir comigo. Eu preciso que você cresça, eu preciso que você se desenvolva. Eu preciso te colher como primícia. Eu desejo te colher, filho, filha. Eu desejo te colher primeiro. Ame as tribulações. Ame as dificuldades. Elas estão te amadurecendo, elas estão te forjando, elas estão te fazendo crescer. Não fuja, não fuja. Cada luta que você vence, cada passo que você dá, é um passo rumo ao seu amadurecimento, querida. Que o Senhor possa encontrar em você esse coração maduro, esse filho maduro. É isso que Ele deseja para nós. Podem ficar de pé.
O desejo do Senhor para nós é fazer de nós filhos maduros, filhos que governem, filhos que estão prontos, preparados para subir com Ele no arrebatamento, filhos que estão preparados para reinar com Ele na terra, filhos que estão preparados para ser os vencedores. Ao vencedor eu lhe darei que se assente comigo no meu trono. Ao vencedor, não é ao perdedor, não é aquele que desiste, não é aquele que foge dos problemas. Eu preciso vencer, você precisa vencer por amor ao nome dEle. Aleluia. Ah, Senhor, cria em nós um coração puro. Cria em nós, Senhor, um coração que teme ao Senhor. Cria em nós, Senhor, um coração que deseja viver esta maturidade. Cria em nós um coração que deseja honrar, Senhor, o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Querido, peça ao Senhor agora, Senhor, me ajude a não fugir das tribulações, mas me ajude a vencer cada uma delas. Me ajude a crescer em cada circunstância, em cada situação. Me capacite a reinar com o Senhor. Me capacite a viver o reino. Me capacite a trazer a vontade do Senhor para a terra. Me capacite a trazer aquilo que está acontecendo no céu para a terra.